Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Jesus nos abençoe, nos fortaleça. Boa noite, Ivan. Boa noite a todos que nos acompanham na página do Facebook do Alvorecer. Nós vamos iniciar o nosso trabalho da noite de hoje com o livro Caminho, Verdade e Vida, lição 139, Por Amor. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se converta, e eu os cure. João, capítulo 12, versículo 40. Os planos mais humildes da natureza revelam a providência divina em soberana expressão de desvelo e amor. Os lírios não tecem, as aves não guardam provisões, e misteriosa força fornece-lhes o necessário. A observação sobre a vida dos animais demonstra os extremos de ternura com que o Pai vela pela criação desde o princípio. Aqui, uma asa, acolá um dente, e mais, ali, desconhecido poder de defesa. Afirma-se a grande revelação de amor em tudo. No entanto, quando o Pai convoca os filhos à cooperação nas suas obras, eis que muita vez se salientam os ingratos, que convertem os favores recebidos não em deveres nobres e construtivos, mas em novas exigências. Então, faz preciso que o coração se lhes endureça cada vez mais, porque, fora do equilíbrio, encontrarão o sofrimento na restauração indispensável das leis eternas desse amor, desse mesmo amor divino. Quando nada enxergam além dos aspectos materiais da paisagem transitória, sobrevém inopinadamente a luta depuradora. É quando Jesus chega e opera a cura. Só então torna ingrato a compreensão da magnanimidade divina. O amor equilibra, a dor restaura. É por isso que ouvimos muitas vezes: nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. Com esta página, nós convidamos a todos os nossos irmãos que nos acompanham às vibrações superiores, levando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Deus e a Jesus, para o nosso estudo da noite. Senhor, que as tuas bênçãos desçam sobre nós. Das tuas mãos luminosas saiam os bálsamos salutares que todos nós necessitamos. Que esse remédio que emana de ti possa se espargir por toda a humanidade, lenindo as dores, os sofrimentos, curando as feridas, Senhor, de cada um de nós, encarnados ou desencarnados. Nós te agradecemos as bênçãos derramadas. Nós te agradecemos nos acompanhar sempre, Senhor, a estar do nosso lado constantemente. Que nós possamos realmente encontrar em ti o amparo e o socorro, e que nós possamos permitir, Senhor, que a tua bendita paz adentre os nossos corações, hoje e sempre. Muito obrigado, Senhor, pelas oportunidades de aprendizado que o Senhor nos oferece toda semana, quando aqui nos reunimos na tua presença. Que o nosso irmão Ivanovic possa receber o amparo e as intuições dos amigos espirituais, para poder nos transmitir, Senhor, através desse tema bendito que é a piedade, as lições que necessitamos. Em nome de Deus, em nome dos amigos espirituais, em nome de Jesus, nós pedimos a permissão para iniciar o nosso trabalho dessa noite, com nossos corações agradecidos hoje e sempre. Muito obrigado, Senhor. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. Então, Emmanuel nos elevando os padrões vibratórios através dessa página, falando sobre o amor de Deus para com todos nós.
E nós não podemos duvidar desse amor, porque tudo em a natureza prova e atesta o amor divino para todas as criaturas, para todos nós. Então, nós que possamos, neste momento, estar em dor, estar em dificuldades, quaisquer que sejam, confiemos em Deus, confiemos em Jesus, porque ambos nos acompanham constantemente e não nos abandonam. Nós é que precisamos nos aproximar de Jesus, nos aproximar de Deus e começar a enxergar qual é a proposta divina para cada um de nós, qual é a proposta de Jesus para nossas vidas. Quando nós conseguirmos alcançar isso e enxergar essas propostas para a nossa vida, nós vamos começar a caminhar com passos mais firmes, a caminhar com mais confiança, com mais fé em Deus, com mais fé em Jesus, com mais fé nos amigos espirituais, nos nossos mentores, que estão conosco o tempo todo. Então, a lição da página fica para as nossas reflexões, né? E o nosso irmão Ivan, então, através desse tema, a piedade vai nos transmitir, né, essas lições que necessitamos estar meditando constantemente na nossa vida. Então, Ivan, é com você a palavra. Quando for 8h45, eu retorno para a gente encerrar junto. Tudo bem? Ok. Então tá bom. Uma boa palestra para todos nós. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, né, para falar alguma coisa sobre um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz tantas informações relevantes para o desempenho da nossa tarefa principal aqui na Terra, que é a nossa autoevolução. Então, nós vamos abordar o tema a piedade, que está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala, que tem por título que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Basicamente, esse capítulo aborda o tema, como tema principal, a caridade. Fala sobre fazer o bem sem ostentação, fala sobre a parábola do óbolo da viúva, fala sobre a prática da beneficência, mas, em síntese, todas essas informações que são trazidas, tiradas do Velho Testamento, das palavras de Jesus, elas são trazidas pelos Espíritos para demonstrar para nós a necessidade da prática da caridade. Então, da caridade verdadeira. O tema específico que nos foi designado trata da piedade. A piedade que pode ser definida como compaixão pelo sofrimento alheio, né? Misericórdia por aqueles que sofrem, né? Então, o Espírito Michel, né, comunica-nos neste trecho, nesse item, o que é a piedade, como ela deve ser sentida, como ela deve ser percebida. E começa dizendo esse Espírito que a piedade é a virtude que mais, ele diz assim, as palavras dele, é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. E o termo anjo, né, citado aí, né, não como aquelas figuras do catolicismo, né, que os artistas fizeram, né, com seres alados, com seres muito bonitos, protetores, né, a figura do anjo da guarda. Quando ele diz aqui que essa virtude nos aproxima dos anjos, também não é como uma aproximação
nos colocar junto a anjo ou aos espíritos, mas não é de nos tornar cada vez mais próximos de sermos anjos, não naquela conceituação do catolicismo, mas como o próprio Kardec fala, né, sobre os espíritos protetores, os anjos guardiões, né, espíritos que estão numa condição mais elevada e que podem, por isso, desempenhar a qualidade de protetores ou de guias mesmo de nós outros, né, que ainda não alcançamos aquela situação. Então, praticar essa virtude, ou ter essa virtude, chamada piedade, é nos tornar cada vez mais próximos de nos tornarmos esses espíritos melhores, a evolução. Mas como é que surge essa virtude? Como é que ela se desenvolve? Já nasce conosco? É que ela nasce conosco, é criada, cultivada? Como é que aparece esse sentimento em nós? E também, o que é preciso para despertar, né, esse sentimento? Temos a impressão, quando observamos algumas atitudes, né, das crianças, por exemplo, né, que elas já têm esse sentimento de bondade, de piedade. Uma criança, por exemplo, sofre quando vê um animalzinho sendo maltratado, né? Às vezes, algumas até se recusam a se alimentar de determinadas, de carne ou de outra coisa, outro alimento de origem animal, quando descobrem que aquilo faz parte fez parte de algum animal, né? que algum animalzinho morreu para que ela comesse aquilo. Já vimos em algumas publicações, né, na internet, no YouTube, a criança chorando porque não queria se alimentar, né, da carne, porque representava aquilo um boizinho que ela acha tão bonito, né? Então, o sentimento de piedade, ele já nasce conosco, está lá, presente. Afinal de contas, todos nós somos centelhas divinas, fomos criados por Deus para sermos, né, cada vez melhores. Então, já trazemos a semente dentro de nós. Né? É claro que nós estamos falando aí, né, das nossas influências reencarnatórias, ou dos nossos antecedentes de reencarnação. Mas já temos ali a semente em todos nós, porque como a árvore, né, que se desenvolve, né, veio de uma semente, ela já trazia toda... A semente já trazia em seu germe tudo aquilo que podia desenvolver a árvore. Assim também somos nós. Trazemos vários sentimentos bons que só precisam ser, né, cultivados, só precisam ser deixados florescer. É como um jardim, né? Se deixarmos que as plantas boas, protegidas lá da erva daninha, se desenvolvam, né, nós teremos um belo jardim. Mas se deixarmos que a erva daninha se multiplique ali entre as plantas boas, entre as frutas, o jardim vai deteriorar, né? Não vamos ter um belo jardim. Talvez nem tenhamos jardim, né? Então, essa virtude, entendemos nós, que ela já nasce conosco, a virtude da piedade. Mas por que ela desaparece, né, com o tempo? Por que ela some? Por que depois que nos tornamos adultos, nos tornamos tão frios, tão diferentes? Porque como estamos envolvidos pela matéria, pelas ambições, pelas vaidades, pelas situações todas materiais que nos convocam, né, acabamos sufocando esse sentimento. Né? Mas o que é então preciso para despertar
E o que é que nos desperta algumas vezes esse sentimento em nós? Geralmente, quando presenciamos a dor, né? A dor dos outros, e quando nos deixamos envolver com esse sofrimento, aí essa piedade, esse sentimento de piedade pode florescer. Diz o Espírito também que a piedade é a irmã da caridade. E, nas palavras do Espírito, que nos conduz a Deus. Então, vejam bem, né, a importância desse sentimento, né, capaz de, uma vez despertado e, claro, praticado, né, não abafado por nós, capaz de nos envolver a ponto de, através da caridade, nos conduzir a Deus. A prática da caridade, caridade verdadeira, né? Então, a piedade, ela tem a capacidade de, né, despertar em nós também esse outro sentimento, né, de fazer alguma coisa, de fazer algo naquela situação. Isso é caridade, né? Por isso que ele diz que a piedade é a irmã da caridade. E ainda tem essa qualidade, né, de nos conduzir a Deus. A piedade tem também desperta também a compaixão pelos males alheios. E ela se manifesta antes da caridade. A caridade é a mobilização, vamos dizer assim. Mas antes dessa mobilização, é preciso que se sinta algo, que se tenha algo, né, algum sentimento, né? Por isso ela surge antes da caridade. E o que é que isso nos mostra? Que para praticar a caridade verdadeira, nós temos que ter em nós um sentimento de piedade. E quando eu falo caridade verdadeira, né, às vezes poderia, mas existe caridade falsa? Olha, é claro que sim, né? Afinal de contas, somos seres humanos incorruptíveis, falhos, cheios de defeitos, né? Então, vemos muitas vezes, e até a advertência do próprio título do capítulo 13, né, que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Por que essa advertência? Porque muitas vezes o indivíduo ele faz um bem, pratica uma caridade, demonstra ser uma pessoa piedosa, né? Mas apenas com intuitos ocultos de se promover adiante, com intuitos de fazer a própria imagem, criar a própria imagem, no caso de políticos que usam para, no futuro, se elegerem para cargos importantes. Então, são bonzinhos, são pessoas assim. Outras usam até como uma forma de forma financeira, né? Como se fosse um trabalho, né? Então, criam uma ONG. Não estou dizendo que todas as ONGs são criadas por pessoas com esse objetivo, não. Mas, muitas vezes, criam uma ONG para colher a doação aqui, doação ali, e, através desse trabalho, né, vai desempenhando a caridade. É claro, a atitude, muitas vezes, ajuda, mas a finalidade com que aquela pessoa possa estar fazendo aquilo, né, pode não ser, não estar representando a caridade que nós chamamos de caridade verdadeira. Lembra lá do óbolo da viúva, né, que também está sendo esclarecido neste capítulo, né, quando a viúva chega no gasofilácio, né, e ela deposita lá as moedas que lhe fazem falta. Ela dá porque praticamente não tem, enquanto que os outros, né, os mais abastados, os ricos, chegam lá e despejam moeda, ainda fazem um alarde para mostrar que são muito caridosos, muito bondosos, estão contribuindo ali, né? Então é por aí essa coisa da caridade verdadeira,
né? A caridade que sai do coração e que o indivíduo é capaz de tomar a atitude pensando exatamente em ajudar o outro e não pensando em benefícios futuros, né? Porque, né, essas coisas acontecem e nos derrubam em nossa escalada evolutiva. Bom, então vemos que a piedade é um sentimento muito importante e que deve estar presente em nós antes mesmo, né, de que tenhamos a ideia de fazer alguma coisa. Devemos ter compaixão, a misericórdia, principalmente diante dos sofrimentos. Mas qual é a nossa postura diante dos grandes sofrimentos? O que acontece? Vamos avaliar isso. Nas grandes calamidades, como enchentes, terremotos, né? Isso desperta em nós desperta um sentimento de fraternidade. As pessoas correm para criar campanhas, né, campanhas de auxílio, de campanhas de distribuição de alimentos, de cestas básicas, de roupas, né, quando há esses processos de enchente e tal. Então, muitas pessoas se mobilizam, né, por aí afora. Algumas instituições abrem suas portas para receber esses donativos e distribuir depois para a população. Então, a gente observa que, diante dessas misérias, desses sofrimentos, há um despertar de sentimentos que são sentimentos piedosos, né? São sentimentos de piedade. Então, esses sentimentos fraternos, né, nos fazem tomar atitudes, porque percebemos que o outro precisa de nós, precisa do nosso tempo, do nosso trabalho, né? Precisa da nossa disposição em doar, né? Uma atitude de empatia, né? Muitas vezes as pessoas falam, preciso ter empatia, se colocar no lugar do outro, para entender o seu sofrimento. Mas isso é uma coisa que é impossível a gente fazer dessa maneira, como as pessoas falam, que parece tão romanceada, né? Porque já sabemos, a nossa dor só nós podemos sentir dimensional. Podemos até reclamar e tudo, o outro pode reclamar, mas nunca saberemos o que o outro está sentindo realmente, né? O que ele está... Podemos avaliar, mas saber, chegar a dizer, não, eu não entendo. Tá? Mas perguntamos, diante de tudo isso que acontece, de todos esses sofrimentos, né, que são vistos, né, e esse despertar desse sentimento de fraternidade que vem ali estimulado pela piedade, quanto tempo dura esse sentimento? Quanto tempo permanece em nós? E quando vemos, por exemplo, 2014, houve um grande terremoto, uma grande calamidade. Foi Natal, foi no Natal, não recordo agora o ano, se foi 2014, por aí. Mas um grande tsunami abalou e impressionou a todo mundo, e todo mundo correu para... E a Indonésia foi o epicentro da coisa, né? Mais de 14 países lá daquela região foram envolvidos nesse tsunami. E, lógico, muitos desabrigados, muitas pessoas morreram, muitas durante dias e dias, aquelas notícias foram transmitidas pela TV, e muitos países e pessoas desses países se organizaram para mandar mantimentos, para mandar doações para serem entregues a essas pessoas. Mas
E hoje, como é que estão essas pessoas? Como é que estão esses países? Como é que estão esses lugares? Né? A questão do tempo. Quanto tempo permanece o sentimento em nós? Né? Logo, né, corremos a cuidar de nossos afazeres. Depois que aquilo sai da mídia, ou que aquela, né, aquele momento desaparece, né, é como se sumisse a nossa visão, e aí nós voltamos, né? Logo voltamos, então, às nossas ocupações. E essa volta, né, demonstra que o sentimento, apesar de ter sido despertado ali, não foi suficiente para nos manter na prática da caridade, da boa ação. Né? Sumiu da mídia, sumiu da coisa. Eu volto para os meus afazeres, volto para as minhas obrigações, e nós temos muitas obrigações, ou nos impomos muitas obrigações, né? Então, o sentimento dura pouco. É preciso que nós realmente nos compadeçamos da dor dos outros, mas o que acontece? O que frequentemente acontece, e o que frequentemente queremos fazer, é fugir, né, de qualquer situação que nos faça sofrer. Às vezes a pessoa vai dizer, não é assim não. Né? Mas nós, muitas vezes, acabamos tentando evitar saber de coisas tristes. Queremos alegria, queremos viver felizes. É esse o nosso objetivo maior. Basta ver a situação que nós enfrentamos hoje, né, de uma pandemia, onde há muita dor e sofrimento, onde há muitas notícias trazendo, né, preocupações, trazendo a, 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 a ideia, né, de sofrimento a todo instante, e muita gente não quer saber disso, quer se afastar, não quer nem ligar a TV ou ver o jornal, ou ver outra coisa, porque eu não aguento mais ouvir falar disso. Né? Nós queremos fugir dessas notícias que nos trazem tristeza. E um comportamento natural. Queremos evitar ser tristes, porque todos nós queremos ser felizes. Né? De um jeito ou de outro, queremos alcançar essa felicidade. Né? Desde pequenos, quando reencarnamos, já somos até orientados a procurar a nossa felicidade. Né? A felicidade que está no encontrar um amor, na felicidade que está em ter um bom emprego, a felicidade que está em ter uma boa vida. Essas coisas são nos colocadas, né? E vem de um sentimento íntimo de autopreservação, que lá atrás, ainda quando estávamos, né, como seres primitivos, como homens primitivos, já encarnados, né, tínhamos que nos defender, preservar a nossa vida, procurar nosso alimento, né, procurar o nosso conforto, né, procurar a nossa felicidade. Então, naturalmente que trazemos esse instinto em nós, trazemos esse sentimento em nós. Né? E é um sentimento que vai, se não deixar, se não o controlarmos, vai nos atrapalhar. Né? Mas é um sentimento que é nato conosco. Da mesma maneira que nós falamos no início, né? Que nascemos, né? Ou reencarnamos, né? Já trazendo as sementes, né? Para serem cultivadas, a bondade, a fraternidade, a piedade, né? Também a erva daninha está ali, né? O orgulho, né? O egoísmo, né? E esses sentimentos estão conosco e, de uma certa maneira, para nos preservar contra diversas coisas que podem nos atacar, que podem nos tirar a tranquilidade, mas precisam ser controlados. Então,
Ninguém pode chegar e dizer, eu não tenho egoísmo, eu não sou egoísta, eu não... Porque todos nós temos esse sentimento de uma maneira ou de outra. Às vezes ele está tão diminuído, que não nos atrapalha no caminho da evolução. Mas é ainda um defeito que carregamos, que ainda não estamos livres dele. Se estivéssemos livres, não estaríamos nesse planeta, né? Um planeta de provas e expiações, um planeta em que temos que enfrentar tantas dificuldades. Não, se estivéssemos realmente livres desses sentimentos, desses defeitos, né, nós não estaríamos aqui, estaríamos num lugar muito melhor. Né? Mas sabemos, então, que é preciso fugir, né, fugir dessa situação. Temos que combater essa situação, porque, apesar da alegria, a felicidade, né, ser o nosso objetivo, né, e é um objetivo que é um objetivo santo. Veja só, fomos criados para sermos espíritos, né, evoluídos, para evoluir, para aprender, e isso nos trará uma consciência feliz, né? Aquela parábola do paraíso, né? O paraíso não é um paraíso, é a felicidade íntima, né? A consciência tranquila. Nós queremos isso. Agora, fugir das amarguras e das dificuldades que estão à nossa volta, não querer ver para sermos felizes, isso aí já não é, né, um caminho. Isso aí já é o egoísmo. Então, falar do egoísmo. E esse egoísmo é o que nos torna indiferentes diante das misérias, do sofrimento, diante das dores alheias. Evitamos nos contagiar com essas dores, para não sofrer, né? Para não termos que tomar uma atitude. Enfim, várias desculpas poderíamos dar a esse respeito. Mas o egoísmo, ele promove, então, o distanciamento dos que sofrem, porque a visão, né, da sua miséria, do seu sofrimento, perturba, né? Sabe, aquelas pessoas que são, né, têm aquela alegria, né? Não querem se envolver, né? Eles querem levar a vida na maciota, né? Na preguiça, né? Sem procurar o envolvimento com qualquer problema alheio. Eu cuido dos meus problemas, você me meto na vida dos outros, então, e não quer saber de nada. Às vezes o parente precisa de uma ajuda, um vizinho precisa de um conselho, né? E ele não se mobiliza, não quer se envolver. É cuidar lá de ficar nos entretenimentos da vida. E vai deixando a vida passar. Isso porque essa visão, essa participação perturba a sua alegria, perturba a alegria da existência do egoísta. Isso gera em nós uma indiferença diante das dores. E nós temos que ter muito medo de nos tornarmos indiferentes. E às vezes a pessoa vai dizer, não, eu já me acostumei, agora já não me abalo. Isso pode ser uma indiferença. Você está indiferente à dor, não, eu não me abalo com isso, eu sei lidar com isso, e não se envolve. Nós devemos ter medo de ficar indiferentes. Porque o egoísta, ele tem medo de ser perturbado, de ser aborrecido, né, nas suas atividades, pelo contato com as infelicidades alheias, enfim, ele tem medo de ser cobrado uma atitude que ele... Então, ele não se permite ter piedade, ou ter pena, ou ter compaixão por ninguém, não. Então, ele quer um afastamento. Sabe, aquela... vai andando pela calçada, assim, aí vê lá na frente aquela pessoa que ele já conhece,
e pensa assim, vai vir pedir dinheiro, né? Então eu já muda até de calçada para não encontrar com a pessoa. Então vai encontrar com a pessoa e a pessoa é daquela pessoa que vem com um balde cheio de lamentações, né? E reclama da vida, reclama da saúde, que está passando mal, e que está isso, que está aquilo, e para não se envolver com aquilo, foge. O egoísta foge, né? Às vezes a pessoa que faz isso nem pensa que é egoísta, né? Pensa, não vou não, porque fulano, hoje eu estou sem tempo, fulano não pode me ver que quer falar sobre isso, sobre aquilo, sobre reclamar, e vem falar da saúde, não quero outro. Né? E às vezes pensa que não é egoísta, né? Porque está pena que não está, e não aguenta, que a pessoa é chata, que a pessoa é muito chata, ela qualquer coisa está reclamando. Então. Isso é a indiferença, né, que vai brotando em nós, que vai crescendo em nós. Como no sentido de defesa, o egoísmo vai crescendo. Com isso, vamos nos afastando e abafando o sentimento maior, que é o sentimento de piedade. Vimos lá na frente, né? A piedade é uma virtude. E a virtude que pode nos tornar seres superiores, seres melhores, pode nos aproximar dos anjos ou de nos tornarmos anjos. Vejam só. E nós abafamos com as nossas obrigações, com os nossos medos, com as nossas fugas, né? Diante dos sofrimentos que surgem à nossa volta. O que é muito triste. Vamos dar mais atenção a isso, porque o sentimento de piedade nos leva a tomar uma atitude, nos leva a procurar ajudar, procurar ouvir, procurar praticar um sentimento maior, uma atitude maior, que é a atitude que todos nós, não só os espíritas, temos que ter, que é a prática da caridade. Uma das coisas mais desenvolvidas dentro do espiritismo é essa ideia da caridade, de fazer a caridade como Jesus ensinou, né? Fazer o bem ao próximo, né? Não há tantas campanhas dentro da casa espírita para arrecadar alimentos, né? Arrecadar roupas, calçados, para doar aos pobres, aos necessitados, né? Isso vem do sentimento que está implícito na própria doutrina, né? Que diz que fora da caridade não há salvação. Falar isso só da boca para fora é somente fazer pregação como os antigos faziam, né? Pregações inúteis e que não surtiam efeito para eles próprios. Nós temos que primeiro, ter medo de nos tornarmos indiferentes diante da dor, né? Temos que vigiar isso, vigiar esse sentimento que está em nós, esse sentimento egoísta de preservação, né? da nossa tranquilidade, preservação da nosso meio, né? Então temos que ter atenção para isso. O egoísmo, né, é um antagonista, então, da prática da caridade, porque o egoísta pensa só nele. Então, é também um sentimento que abafa o sentimento da piedade. Agora, para vencermos isso, é preciso que se pratique, então, um esquecimento de si mesmo. Esquecimento das próprias dificuldades. É claro, a gente não vai ficar aqui, né, pregando, não, você não pode nem pensar em si mesmo, você tem que... Não, mas vamos lá, que tem explicação esse esquecimento de si mesmo. Eu tenho que me cuidar, tenho que cuidar da minha saúde, até porque se eu não fizer isso, acabarei me tornando um peso para a própria sociedade, né? E não ajudarei ninguém.
né? Então, tenho que me cuidar, tenho que cuidar da saúde, cuidar da minha alimentação, mas sem esquecer de auxiliar os outros, né? A piedade bem sentida é amor. Então, isso tudo vem de uma prática. Vimos lá atrás, né, que o sentimento da piedade já está em nós. Então, ele precisa ser cultivado, precisa ser praticado. Essa que é a situação. Então, devemos praticar esse esquecimento de nós mesmos para tornar essa piedade amor, um sentimento de amor, né? Amor ao próximo. É também um devotamento, sabe? Devotar-se àquela causa, devotar-se àquela situação, devotar-se ao outro, né? A fazer alguma coisa pelo outro. Esse devotamento traz aí o esquecimento de nós mesmos. Uma abnegação em favor dos infelizes, daqueles que estão precisando, uma virtude que foi praticada por Jesus, que está ensinada, vamos dizer assim, em sua doutrina, que se um dia for praticada por nós integralmente, levará, né, a nossa evolução. E a domar esses sentimentos que são ruins. Por exemplo, a piedade, bem praticada, bem sentida, é um amor. E nos faz domar o egoísmo, o orgulho. Nos torna propícios a nos tornarmos mais humildes, né? Então, nos torna propícios à humildade, à beneficência, a fazer o bem, praticar o amor ao próximo. E nos comove diante dos sofrimentos de nossos irmãos. Ah, mas eu não queria sofrer. Ah, mas esse sofrimento, né, quando se faz, quando ele nos leva a fazer alguma coisa, esse sofrimento tem compensação. E isso tudo nos faz progredir, nos torna melhores. Olha lá, o que foi dito pelo próprio Espírito lá no início, né? Nos torna anjos, né? Não anjinhos de asa, né? Mas aqueles que vão ajudar, aqueles que serão lembrados, né, por aqueles que sofrem e que foram ajudados por nós, né? O contato, é claro, o contato com a dor, com a infelicidade alheia, ele nos maltrata, né? Nós sofremos quando vemos a dor, né? Quando nos deixamos, né, contagiar por esse sofrimento que nossos irmãos estão passando. Isso nos abala, nós sofremos. Mas também esse contato nos faz ver nosso verdadeiro tamanho, né? A nossa fraqueza, né? Nos mostra que nós não somos assim tão importantes. Que se o homem se torna frio e indiferente, ele se acha melhor do que o outro, do que qualquer coisa. Mas se ele se deixa contaminar por isso, né, ele percebe a sua fraqueza, percebe a sua pequenez, né, diante das dores e misérias do mundo. Mas nós sentimos uma enorme compensação diante dessa atitude. Quando diminuímos a dor de nossos irmãos, quando diminuímos o sofrimento deles, né, nós conseguimos sentir uma satisfação que supera todo esse abalo inicial, né, e nos torna, como nós falamos, melhores. Nas palavras do Espírito, a compensação será grande quando viermos a restituir a coragem e a esperança de um irmão infeliz. Um irmão
que vai agradecer a Deus por lhe haver enviado um consolador, um apoio, um anjo guardião, um anjo para o ajudar. É assim que nós devemos pensar a respeito da piedade, que nos fará progredir e, além de todas as coisas, bem praticada, bem sentida, nos tornará pessoas melhores. Muita paz, gente. Oi, muito obrigado mesmo, né, pelas palavras, pelas informações, pelos ensinamentos, pelas reflexões que às vezes a gente nem pensa, né? O outro nos faz essas reflexões. Então, que Jesus nos abençoe e eu vou pedir o Ivan para fazer a prece de encerramento. Beleza? Então, meus irmãos, vamos levar nossos pensamentos a Jesus nesse instante e rogar por todos nós, rogar por todos aqueles que estão sofrendo em dificuldades, por aqueles que estão sofrendo a perda de entes queridos, enfim, por todos esses irmãos que precisam que o sentimento de piedade em nós floresça cada vez mais, para que possamos nos ajudar uns aos outros. Pedimos a Jesus que distribua, através de seus mensageiros, bênçãos de paz, bênçãos de luz, para toda a humanidade sofrida, notadamente para aqueles que ainda trazem seus corações frios diante da dor. Possam esses irmãos serem despertados, possam esses irmãos serem chamados a integrar, juntamente com todos nós, em prece, em oração, pelo bem de toda a humanidade. Que tua luz, Senhor, nos ilumine sempre, que assim seja. E graças a Deus. Assim seja. Muito obrigado.